Prepare-se para uma emocionante jornada pela história da Jeep. Desde seu papel como um veículo de reconhecimento na Segunda Guerra Mundial, até sua evolução para se tornar uma das marcas mais respeitadas no mundo dos SUVs e veículos off-road. A Jeep não parou de inovar ao longo das décadas, mantendo firme sua tradição de aventura e qualidade. Venha conosco nessa viagem fascinante enquanto destacamos alguns dos modelos mais emblemáticos da Jeep em sua notável história. Há muitos anos, surgiu uma máquina que redefiniu a natureza da guerra, substituindo o confiável cavalo, que reinava como o principal meio de transporte em conflitos. Na Primeira Guerra Mundial, uma revolução na mobilidade ocorreu com a ascensão da guerra mecanizada, onde novas máquinas como o modelo Ford T e o tanque Mark I foram testadas nos campos de batalha. Apesar de sua eficácia, veículos motorizados enfrentaram um problema. Dependiam de combustível, que muitas vezes era escasso nas linhas de frente. Com o término da guerra, ficou claro que a necessidade de um transporte altamente móvel era inegável, levando estrategistas militares a uma missão: criar o primeiro veículo mecanizado. Nas décadas de 1920 e 1930, o Exército dos Estados Unidos realizou várias tentativas para materializar essa visão, e um projeto, conhecido como Cobra na Grama, se destacou. No entanto, esse veículo, com seu design discreto e sua capacidade de transporte, mostrou-se impraticável em terrenos acidentados. Até a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939, os cavalos ainda eram um meio confiável de locomoção. Mas a situação mudou drasticamente com o surgimento da Blitzkrieg alemã. Os alemães entenderam a importância da mecanização e aprimoraram máquinas altamente móveis, como os Panzers e o revolucionário Kübelwagen. Os Estados Unidos, enfrentando uma carência de veículos blindados, então viram a necessidade de encontrar uma solução. Com a rápida estratégia militar dos alemães na Europa, tornou-se necessário preencher a falta que existia, já que a tecnologia mais antiga e frágil dos americanos não poderia competir com a mecanização alemã e suas forças. Foi nesse contexto que a história da Jeep começou a se desenrolar. Nos anos 1940, no auge da devastadora guerra na Europa, o Exército dos Estados Unidos delineou especificações para um novo veículo de reconhecimento, projetado para rivalizar com o Kübelwagen alemão. Essas especificações definiram um veículo completamente inovador, com tração 4x4, estrutura de aço estampado, capacidade para 3 passageiros e uma metralhadora .30, peso máximo de 625 kg, carga útil de pelo menos 300 kg, potência do motor de pelo menos 40 HP e velocidade máxima de pelo menos 80 km por hora, entre outras características essenciais. O desafio mais intimidante era o prazo apertado. O Exército desejava o veículo em 49 dias, desde a concepção até o protótipo. Devido a essas demandas rigorosas, o Exército enviou propostas para 135 fabricantes civis de automóveis e caminhões nos Estados Unidos. Entretanto, os prazos e especificações rigorosos desencorajou a maioria das empresas, exceto a Willys Overland, com sede em Toledo, Ohio, e a pequena empresa automobilística American Bantam, localizada em Butler, Pensilvânia, e a gigante Ford. Embora enfrentando desafios consideráveis, a American Bantam foi a empresa que obteve o contrato, dando início a uma árdua batalha para atender às exigências do Exército. Nesse período, a American Bantam contava com cerca de 15 funcionários, e apesar de suas limitações, decidiram aceitar o desafio da oferta. Eles recrutaram Carl Probst, um engenheiro talentoso de Detroit, e o informaram de que tinham apenas 49 dias para conceber um veículo a partir do zero, com recursos financeiros limitados. Probst, inicialmente cético diante do desafio, acabou aceitando, impulsionado pela ousadia da proposta. E a partir de 17 de julho de 1940, Probst e o líder da equipe Bantam, Harold Christ, mergulharam em trabalho árduo, mantendo-se incansáveis. Durante as próximas 5 semanas, o esforço foi incessante, com a equipe trabalhando 24 horas por dia. Eles aplicaram engenharia incansável, improvisando e adaptando peças de diversas fontes, incluindo a fabricação manual de paralamas e o reaproveitamento de componentes de veículos abandonados. Conforme a data limite de 23 de setembro de 1940 se aproximava,
A equipe se viu diante de um protótipo parcialmente montado. Com peças espalhadas pelo chão e dúvidas pairando sobre o sucesso do projeto, eles começaram a questionar se conseguiriam alcançar seu objetivo. Finalmente, eles montaram o protótipo, apelidado de BRC, Carro de Reconhecimento Bantam, e o levaram para um teste de direção, onde alcançou a velocidade de 40 km por hora. Com apenas meia hora de folga, a equipe entregou sua criação no campo de testes do Exército, em Camp Holabird, Maryland. Ninguém tinha visto nada semelhante, e todos aguardavam ansiosamente para saber se o veículo seria bem-sucedido. Os testes subsequentes confirmaram que o BRC não apenas era viável, mas também superava as expectativas em muitos aspectos, marcando o nascimento de uma notável inovação. O BRC surpreendeu imensamente a equipe que o concebeu. Eles o submeteram a rigorosos testes, explorando florestas, subindo e descendo colinas, transportando pessoas e enfrentando várias situações desafiadoras. O BRC superou todas as expectativas, notavelmente com sua tração nas 4 rodas, uma inovação para a época que o tornou capaz de navegar com facilidade em terrenos íngremes. O BRC era potente e conseguia rebocar quase metade de seu próprio peso. O design simples e resistente do Bantam foi um sucesso surpreendente, e um dos primeiros oficiais a testá-lo previu que esse veículo estava destinado a fazer história. A persistência da equipe da American Bantam foi recompensada e capturou o espírito americano de poder fazer, demonstrando a capacidade de transformar um conceito em realidade de forma ágil. Mas, apesar do sucesso do BRC, a entrega deste inovador veículo não garantiu à American Bantam o contrato de produção. O Exército estava focado na vitória da guerra e concedeu os contratos de produção a empresas maiores com capacidade de produção em massa imediata, incluindo o concorrente original da Bantam, a Willys Overland, e a gigante automobilística Ford. Essa decisão pragmática foi tomada em um momento de urgência durante a guerra. Assim, em 23 de julho de 1941, o Jeep iniciou oficialmente sua jornada quando a Willys Overland, sediada em Toledo e fundada no início do século XX, conquistou um contrato do exército americano. Inicialmente, eles receberam um pedido de 16 mil veículos para fabricar o Willys MB durante a Segunda Guerra Mundial. O primeiro modelo apresentava uma grade dianteira feita de barras de aço soldadas que lembravam uma grelha, tornando-se conhecidos como Slat Grill. Foram produzidos 25.808 desses veículos, e não demorou muito para o veículo conquistar as tropas no campo de batalha. O famoso correspondente Ernie Pyle observou: "Eu não acho que poderíamos continuar na guerra sem o Jeep. Ele faz tudo. É como um cão fiel, tão forte como uma mula e ágil como um cabrito. Ele carrega 2 vezes mais carga do que foi projetado e segue em frente." O Jeep tornou-se uma presença onipresente nos exércitos americanos, sendo amplamente enviado para as forças aliadas do Canadá, Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia. Sua versatilidade era notável, com novos usos e adaptações constantemente descobertos para o veículo. O Jeep desempenhou papéis cruciais em todos os cenários da Segunda Guerra Mundial, atuando como suporte de metralhadoras, veículo de reconhecimento, carro de resgate, transporte na linha de frente, distribuidor de arame farpado e até mesmo como táxi. Os Jeeps transportavam feridos com segurança e levavam canhões antitanques para as áreas de combate. O sucesso desse veículo é evidenciado pelo fato de que mais de 600 mil unidades foram produzidas durante a guerra. O general George Marshall, chefe de Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos durante o conflito, considerou o Jeep como a maior contribuição da América para a guerra moderna. O resistente e simples Jeep 4x4 tornou-se o melhor amigo do soldado, perdendo apenas para seu rifle. Um Jeep MB até foi condecorado com uma medalha e enviado de volta para casa. Após o fim do conflito, a empresa começou a trabalhar no desenvolvimento de uma versão civil do Jeep, destinada ao uso por famílias e principalmente na agricultura, para auxiliar nas árduas tarefas agrícolas. Em agosto de 1945, a primeira versão civil chamada CJ2A, Civilian Jeep, foi lançada no mercado americano com o preço de $1.090. Os anúncios de lançamento proclamavam uma usina de forças sobre rodas. A versão civil do Jeep possuía várias melhorias em relação aos modelos militares, incluindo uma porta traseira, estepe montado lateralmente, faróis maiores, limpador de para-brisa automático, tampa do tanque de combustível externa,
assentos mais confortáveis, melhores amortecedores e outros detalhes. O CJ-2A foi comercializado pela Willys Overland como o versátil cavalo de trabalho da fazenda, capaz de realizar o trabalho de 2 cavalos de tiro pesados a uma velocidade de 4 milhas por hora, durante 10 horas por dia, sem superaquecimento do motor. Em 1949, a Willys Overland lançou oficialmente o modelo CJ-3A, que, semelhante ao CJ-2A, contava com uma transmissão e caixa de transferência mais robusta. Também apresentava um para-brisa inteiriço com ventilação inferior e limpadores duplos na parte inferior. Naquela época, os proprietários da Willys Overland já previam que o Jeep do futuro continuaria a evoluir à medida que novas utilidades fossem encontradas para ele. Em abril de 1953, a Willys Overland foi adquirida pela Chrysler Motors por $60 milhões. 2 anos após a aquisição, a nova proprietária lançou o modelo CJ-5, que se tornaria o design de Jeep mais reconhecido e continuaria a ser produzido até a década de 1980. O CJ-5 passou por melhorias contínuas no motor, eixos, transmissões e conforto dos assentos, tornando-se um veículo ideal para o público em geral. Entre 1962 e 1971, a Jeep produziu uma picape batizada de Gladiator. Ela era a sucessora da Willys Jeep Truck, modelo que aqui no Brasil era a versão picape da Rural Willys. Em 1963, o Wagoneer era considerado um dos primeiros SUVs de luxo. Ele tinha espaço para passageiros e bagagem, tornando-o um veículo versátil para famílias. Em 1970, após 2 décadas de crescimento e expansão internacional, a Jeep foi adquirida pela American Motors Corporation, AMC. A primeira medida da AMC foi dividir e separar a produção entre veículos civis e militares, o que se mostrou uma decisão acertada, visto que os veículos 4x4 se tornaram cada vez mais populares no mercado civil. Foi em 1974 que a marca introduziu pela primeira vez o nome Cherokee, ao lançar uma versão esportiva de 2 portas do Jeep Wagoneer. Essa versão apresentava bancos esportivos, volante esportivo e detalhes ousados, destinados a atrair os consumidores mais jovens e aventureiros. Em 1978, a produção total da Jeep atingiu 600 veículos por dia, mais de 3 vezes o que era produzido no início da década, demonstrando o sucesso contínuo da marca e sua crescente popularidade. Em 1984, a Jeep abriu um novo capítulo em sua história com o lançamento do utilitário esportivo Cherokee Chief, criando um ícone no setor automobilístico. A marca continuou a se destacar, e somente em 1987 a Jeep foi adquirida pela Chrysler Corporation, sob a liderança do lendário executivo Lee A. Iacocca. Desde então, a Jeep se tornou mais conhecida e respeitada no segmento de utilitários esportivos, especialmente devido à introdução de modelos como o Grand Cherokee e o icônico Wrangler, uma espécie de bisneto do venerável Jeep de 1941. Em 2002, o Liberty foi um SUV compacto que ofereceu uma opção mais acessível para os consumidores que procuravam um veículo Jeep. Desde 2007, o Compass foi considerado um SUV compacto que visava combinar as características do Jeep com um toque mais urbano. Mas a crise econômica de 2008 que afetou o mundo teve um impacto devastador na marca Jeep. Sua proprietária, a Chrysler, à beira da falência, acabou sendo adquirida pelo grupo italiano Fiat. As vendas de seu veículo principal, o Jeep Grand Cherokee, no mercado americano, que haviam atingido mais de 300 mil unidades em 1999, caíram drasticamente para pouco mais de 500 mil veículos em 2009. Sob a liderança da Fiat, um abrangente plano de recuperação e crescimento foi implementado para a marca Jeep. Isso resultou em uma completa remodelação da linha de veículos, com modelos recebendo atualizações e novas versões. A Jeep expandiu seus horizontes, investindo em mercados promissores como o Brasil e a China. E o resultado de todos esses esforços foi evidente em 2014, quando a marca vendeu mais de 1 milhão de veículos, estabelecendo um recorde em sua história e se tornando uma fonte de salvação para a Fiat. O Renegade é o menor SUV da Jeep, projetado para atrair um público mais jovem e urbano, mas mantendo a capacidade off-road.
e sua produção começou em 2015. Em 2021, a Stellantis foi criada após a fusão da FCA com o grupo PSA, tornando a Jeep parte de uma das maiores empresas automobilísticas do mundo. Em 2021, a Jeep reintroduziu o Jeep Grand Wagoneer como um modelo totalmente novo após um longo período sem produção. O novo Grand Wagoneer é uma versão atualizada e redesenhada desse icônico SUV de luxo. Em 2023, a Jeep continua a produzir SUVs e veículos off-road de alta qualidade, mantendo sua tradição de aventura e inovação. Lembrando que essas informações destacam alguns dos modelos mais significativos na história da Jeep até os dias de hoje. A história da chegada do Jeep ao Brasil é marcada por momentos distintos. Alguns modelos da Jeep começaram a ser trazidos para o Brasil a partir de 1942. Eram usados pelo Exército em diversas tarefas do alojamento militar e também na preparação dos pracinhas a caminho da Itália. Alguns eram dos modelos iniciais, como os Bantam BRC 40 e Ford GP, e chegaram aqui depois de terem sido descartados pelas forças militares dos Estados Unidos. O primeiro Jeep civil, um CJ2A, chegou em março de 1947 no Porto do Rio. Ele veio praticamente pronto dentro de um caixote e só foi preciso soldar parte dos suportes dos bancos. Um galpão que pertencia a um laranjal em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi providenciado para abrigar as novas remessas da americana Willys. Era uma prévia da mudança do Brasil agrícola para o Brasil industrial, que se consolidou na década seguinte. Os Jeep eram retirados dos caixotes enfileirados e começava o trabalho, feito por 10 ou 15 funcionários da Gastal, empresa que importava e montava os veículos. Na década de 1950, a Jeep chegou oficialmente ao Brasil por meio da Willys Overland do Brasil. A subsidiária assumiu a montagem dos Jeeps importados dos Estados Unidos. Entre os primeiros modelos produzidos estava o Jeep CJ3B, também conhecido como cara de cavalo. A nacionalização levou a modificações locais, incluindo o lançamento da Jeep Rural e da Pickup Jeep, em 1960. A Pickup Jeep introduziu a tração traseira ou 4x4, sendo a primeira picape brasileira com essa opção. Em 1968, um motor mais potente, o 3.0 de 6 cilindros, foi oferecido, o mesmo utilizado no luxuoso sedã Itamaraty. Em 1970, a picape Jeep recebeu o nome Ford F-75, devido à aquisição da Willys Overland do Brasil pela Ford que aconteceu em 1967, e a marca Jeep passou a fazer parte da Ford Brasil. A picape continuou a evoluir ao longo dos anos, adicionando itens como o sistema elétrico de 12 volts e uma suspensão dianteira independente. Em 1982, o modelo foi descontinuado, marcando o fim de um dos últimos veículos de origem Jeep fabricados no Brasil, até o lançamento do Renegade. Em 2015 nasceu a planta de Goiânia. A partir de março daquele ano, a Jeep iniciou a fabricação do seu primeiro veículo no complexo, o Renegade. Além dele, o local é responsável pela montagem dos modelos Compass, Commander da Jeep, e o Toro da Fiat. Lembrando que a marca Jeep fazia parte da Fiat Chrysler Automobiles, que posteriormente se fundiu com o PSA Group em 2021, criando a Stellantis. Essa fusão marcou uma nova era para a Jeep no Brasil, trazendo modelos mais modernos e atualizados. O nome Jeep tem várias teorias sobre sua origem, mas uma das explicações mais amplamente aceitas remonta ao início do Willys MB, o icônico veículo militar da Segunda Guerra Mundial que deu origem à marca Jeep. O apelido Jeep é frequentemente atribuído à pronúncia abreviada da sigla GP, usada para descrever o veículo. GP significava General Purpose, ou seja, propósito geral. Soldados e mecânicos frequentemente se referiam ao Willys MB como GP ou Jeep, e o nome pegou. Outra teoria sugere que Jeep era uma gíria militar da época, que se referia a qualquer veículo pequeno e ágil. Há também a história sobre o nome Jeep ter uma possível referência ao personagem Eugene the Jeep, o animal de estimação de Olivia Palito na série de desenhos animados Popeye. Essa teoria sugere que o nome pode ter sido influenciado pela popularidade do personagem e sua habilidade de se mover rapidamente e superar obstáculos, semelhante às capacidades off-road do veículo.
Porém, é importante notar que a explicação mais comum e historicamente aceita da origem do nome Jeep é a abreviação GP, General Purpose, como mencionado anteriormente. Essa explicação é amplamente reconhecida e apoiada pela história da Segunda Guerra Mundial e pela pronúncia comum do nome na época. O emblema é uma representação visual da dianteira do veículo, destacando 7 faixas verticais e 2 círculos. As faixas simbolizam as distintas ranhuras da grade do Jeep, enquanto os círculos representam os faróis. Vamos conferir as mudanças ao longo do tempo? Naquele período, o logotipo remetia à origem da combinação dos nomes das 3 empresas, que se uniram a pedido das forças militares para criar um veículo utilitário leve. Cada uma das empresas contribuiu com seus projetos, e sob a palavra Jeep, era possível ler Willys, Bantam e Ford em letras vermelhas. Essas montadoras foram contatadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos na ordem em que desempenharam seus papéis. A primeira empresa concebeu o veículo do zero, a segunda fez ajustes nos projetos e a terceira iniciou a produção em massa. A partir de 1945, o emblema passou por uma simplificação notável em termos de elementos e cores. Os designers optaram por eliminar os nomes das empresas que reivindicavam os direitos autorais e transformaram a palavra Jeep em preto. Além disso, ampliaram a inscrição, alteraram a fonte e introduziram um traço oblíquo no início e no final do texto, indicando aspas. As letras foram convertidas para minúsculas, com exceção da primeira letra, e receberam serifas, com a exceção da letra I. No ano de 1963, a marca de automóveis adotou um novo logotipo, introduzindo novos elementos. Este emblema incluiu um fundo, uma moldura e uma paleta de cores específica. A base consistia em um círculo com um acabamento metálico, criando um efeito de relevo com reflexos espelhados. O interior do disco foi subdividido em 5 partes. Um retângulo horizontal no centro, acompanhado por 4 triângulos, cada um com uma borda arredondada. 2 desses elementos eram de cor verde-oliva, enquanto os outros 2 eram em um tom vermelho pastel. O nome da marca ocupava o centro do emblema, sobre uma faixa clara. No ano de 1970, uma nova fonte foi introduzida, elegante e aerodinâmica, sem serifas e utilizaram letras pretas. Desde então, a fonte permanece inalterada, mantendo a grafia unificada da palavra Jeep. Os designers complementaram as letras existentes com um ícone composto por 2 formas geométricas distintas. Um triângulo vermelho disposto em um ângulo agudo e um retângulo azul posicionado verticalmente. De acordo com o conceito, essa adição representava graficamente as letras JP, uma versão abreviada da palavra Jeep. Usando a inscrição anterior como ponto de partida, os designers deram vida a um emblema com uma estética completamente diferente. A mudança mais notável foi a transformação da cor da fonte de preto para branco. Uma estrela de 5 pontas desenhada foi introduzida, e todo esse elemento foi colocado dentro de um quadrado escuro com bordas suavemente arredondadas. Além disso, a estrela se assemelha a um símbolo geométrico. Esse pentágono depois se tornou o distintivo símbolo da Chrysler. O logotipo atual da marca de automóveis é uma representação do nome da marca, mantendo o estilo aprovado em 1970. A marca é exibida em uma imponente fonte de cor verde-oliva escura, sobre um fundo branco. Na evolução do 4x4, o primeiro Jeep híbrido plug-in surgiu como uma promessa de aventura e versatilidade. Com a tecnologia 4X e uma combinação de motor a gasolina e motor elétrico proporciona força e potência. O motor a combustão controla o eixo dianteiro, enquanto o motor elétrico comanda o eixo traseiro. A escolha do modo de condução é livre, com 3 opções disponíveis. O tradicional modo a combustão, o modo híbrido, o modo elétrico e o modo e-Save. No modo híbrido plug-in, ambos os motores se unem para uma potência máxima e uma aventura inesquecível. No modo elétrico, o veículo funciona apenas com um motor elétrico, eliminando as emissões de CO2 e proporcionando uma direção silenciosa. O modo e-Save aumenta a eficácia dos sistemas de carregamento, permitindo a preservação da energia da bateria e o recarregamento durante a condução. A marca Jeep no Brasil oferece 2 modelos 4X e, incluindo o Compass e o Grand Cherokee. No modo elétrico, o Compass 4X oferece até 30 km de autonomia,
enquanto o Grand Cherokee 4X alcança 29 km. A Jeep promete uma experiência única na condução de seus veículos híbridos. E assim a Jeep continua a sua jornada, inspirando gerações com seus veículos robustos e inovadores. Conforme a Jeep cria carros novos e usa tecnologias modernas, ela ainda mantém viva a memória de sua história incrível, desde quando seus carros eram usados na guerra até se tornar uma das melhores marcas de carros para off-road e SUVs. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar sua opinião sobre a história da Jeep nos comentários e inscrever-se no nosso canal para continuar recebendo mais vídeos como este. E se você tiver sugestões para novos vídeos, por favor, compartilhe conosco nos comentários. Obrigado por nos acompanhar até o final e até a próxima história.